Cai uma forte neve numa noite de inverno fria. Você está dentro da sua casa aconchegante, assistindo a um filme histórico que se passa na Idade Média. Ao tomar outro gole de chocolate quente, você não pode deixar de se perguntar como as pessoas sobreviveram ao inverno naquela época. Nesse exato momento, a tela da sua TV de repente se transforma em um portal e te puxa para dentro. Uou! Você abre os olhos e se vê no mundo do filme que acabou de assistir. Um homem se aproxima de você e diz: "Bem-vindo à minha vila medieval. Eu sou Bartolomeu e chamei você aqui para responder a sua pergunta." Antes de mais nada, deixe-me dizer que as condições se tornam extremamente difíceis quando o frio chega, e não apenas para os países do norte. A Europa continental também sofre com o clima brutal. O inverno é uma espécie de desaceleração para todos nós. Veja bem, geralmente associamos o inverno à velhice e à pobreza por causa de todas as mudanças que ocorrem na natureza nesse período. Por exemplo, não podemos cultivar nada enquanto a neve cobre a nossa terra. No início do século XIV, as coisas começaram a ficar ainda piores, porque começamos a ver os primeiros sinais do que você pode conhecer como a pequena idade do gelo. As temperaturas frias atingiram o pico. Anomalias climáticas e eventos extremos, como inundações repentinas ou tempestades de granizo, começaram a ocorrer, o que aumentou nossa agonia. Veja o inverno de 1359, por exemplo. No centro da Itália, a neve atingiu alturas extraordinárias. As pessoas tiveram que jogar a neve nas ruas para liberar seus telhados, e por causa disso algumas cidades foram completamente bloqueadas. Seus habitantes ficaram presos em casa por vários dias. Outro exemplo disso é o inverno de 1389. A queda de neve foi tão grande na região de Lozère, na França, que as fazendas e casas de muitas pessoas foram destruídas. Bartolomeu percebe que você começa a tremer. Você não está preparado para essa jornada de volta aos invernos medievais, pelo que vejo. Vamos caminhar até minha casa e encontrar algumas roupas mais quentes para você. Como pode ver, já estou de casaco, cachecol e luvas, tudo de lã. Também tenho botas feitas de couro de veado. Ainda assim, tudo isso não é suficiente para se manter aquecido quando se está do lado de fora. É por isso que geralmente colocamos outras roupas por baixo para manter o calor preso. A propósito, a lã pode ficar pesada e coçar às vezes. Assim, por baixo de nossas roupas externas de lã, também usamos roupas íntimas de linho. O linho funciona como uma barreira entre a lã e a pele, tornando-nos um pouco mais confortáveis. Também é mais fácil lavar roupas de linho e elas secam bem mais rápido que as de lã. Os mais ricos podem forrar suas roupas de inverno com peles, e nós, camponeses comuns, às vezes usamos coelho e cordeiro para o mesmo propósito. Não é tão glamuroso, mas ainda é eficaz. Também podemos caçar alguns animais selvagens e pássaros. Mais uma vez, as leis de consumo são muito claras sobre quem pode vestir o que de acordo com sua posição social. Veja a Lei Suntuária Inglesa de 1363, por exemplo. Ela afirma que esposas e filhas de artesãos e camponeses proprietários de terras só podiam usar peles de cordeiro, coelho, gato e raposa. Você percebe uma esfera de metal de aparência estranha no bolso de Bartolomeu e pergunta o que é. "É um aquecedor de mãos", diz ele enquanto o entrega a você. "Se vamos ficar muito tempo ao ar livre, levamos um desses conosco. Caso contrário, os dedos podem ficar dormentes, sabe? Agora, olhe bem e você verá que ele tem pequenos orifícios em sua superfície. Isso ajuda o calor a escapar para que possamos aquecer nossas mãos sem queimá-las depois de enchê-las com carvão em brasa." "Que diferente", você diz, e pensa em como é sortudo por viver nos tempos modernos. Com apenas um clique no conforto da sua casa, você pode encomendar aquecedores de mão instantâneos Hot Hands da Amazon. E nenhum carvão é necessário. Você pode até colocá-los dentro dos sapatos para aquecer os dedos dos pés, pois eles cabem no bolso, ao contrário dessa esfera de metal. Você e Bartolomeu chegam à casa dele. Você percebe que ele não tira nenhuma de suas roupas exteriores. "Mantemos tudo ligado durante os meses mais frios, porque o aquecimento interno nem sempre é bom", diz ele. Como pode ver, a lareira está aqui no centro das nossas casas, e logo acima dela há um orifício de ventilação em vez de uma chaminé, o que nos faz perder muito calor. Não costumamos contar apenas com nossas roupas para dormir. Em vez disso, colocamos tijolos e pedras no fogo, embrulhamos em tecido e os levamos para nossas camas para aquecer os lençóis. Usar toucas a noite toda também ajuda. E quando não estamos dormindo, geralmente tentamos ficar o mais próximo possível da lareira. Você com certeza aprecia mais aquela sua bolsa de água quente agora, certo? E nem precisou cobrir com pano como essa gente faz.
Já vem com uma capa de tricô para sua comodidade. E a melhor parte é que é muito mais macia que um tijolo e pode ser aquecida no micro-ondas em segundos. Que rude da minha parte. Esqueci de oferecer algo para comer, diz Bartolomeu. Eu sei que já disse que o inverno significa quietude para nós, mas ainda precisamos trabalhar para não morrer de fome. Há muita preparação a ser feita com antecedência para sobreviver a esses invernos medievais. Em primeiro lugar, começamos a juntar lenha para o fogo já na primavera e durante o verão. Depois, há a comida que colhemos no outono. Temos que preservar isso de uma maneira especial para que tudo dure durante os meses de inverno. A mesma coisa vale para a carne também. Os métodos que usamos incluem decapagem, secagem e salga. Quanto a grãos, cereais e leguminosas, secamos tudo e guardamos em potes de cerâmica ou barro. Mais tarde, nós os usamos para fazer ensopados e sopas, além de legumes. Basicamente, tudo o que podemos encontrar vai para o pote. Os alimentos mais comuns que comemos em nosso cotidiano incluem cebola, ervilha, feijão, lentilha e ervas, como salsa. Mas ainda temos que incluir proteínas em nossa dieta. E fazemos isso comendo queijo, ovos, bacon ou carne de porco salgada. Em termos de frutas frescas, elas são difíceis de encontrar durante o inverno. Por isso guardamos também as que já colhemos pelo método de secagem ao ar. Você pensa consigo mesmo, se essas pessoas tivessem um secador de alimentos em casa, suas vidas seriam muito mais fáceis. Poderiam usá-lo para todos os alimentos que Bartolomeu acabou de mencionar, de frutas a carne. Mas não há eletricidade aqui. Eu não gostaria que você pensasse que os invernos são tão sombrios, longos e chatos depois de tudo que eu disse. Ainda fazemos muitas atividades para nos manter entretidos, diz Bartolomeu. Mas o quê? Não é como se eles pudessem assistir aos seus programas de TV favoritos. Nós brincamos muito na neve, adultos e crianças, todos juntos. Você pode ver muitos camponeses patinando no gelo nos lagos congelados. Para isso, usamos pedaços de madeira polida ou ossos de canela de cavalo. Mas agora também temos patins de ferro. Devo mencionar, porém, que aqui na Europa Ocidental a patinação no gelo não é tão comum quanto na Escandinávia, visto que eles estão mais acostumados com neve e temperaturas frias. O trenó é outra atividade divertida que fazemos. Depois, há jogos de salão, como xadrez, gamão e outros jogos de dados. Fiar de lã e contar histórias também são formas comuns de passar bons momentos com a família. Não surpreendentemente, os nobres também têm mais oportunidades na área de entretenimento. Por exemplo, a caça ao javali é muito comum entre a elite. Nesse momento, um portal aparece na porta. Bartolomeu diz: "Acho que é hora de você voltar, viajante. Adeus." Quem diria que o acessório mais importante do seu carro talvez seja uma lixa de unha? Caso você precise fazer as unhas uma hora dessas, não, é para renovar seus limpadores. Eles têm uma borracha que limpa o vidro, tirando a água e as partículas de sujeira ou insetos do para-brisa. Com o tempo, essa tira de borracha fica coberta com uma camada de sujeira e a eficiência cai. Aí, basta tirar os limpadores e esfregá-los com uma lixa de unha. Isso removerá a camada de sujeira e eles irão durar mais alguns meses. Isso é especialmente importante durante o inverno, em lugares muito frios, quando é necessário limpar constantemente a neve. Esse truque não só ajuda a enxergar melhor pelo para-brisa, como torna mais seguro dirigir. Sem contar que é útil para economizar muito dinheiro com limpadores novos. Ei, você estacionou mal e deu uma batidinha com o carro em um poste. Bem, um pequeno amassadinho pode ser corrigido com um cubo de gelo. Basta encostar um pedaço de gelo no local da batida e pronto, tudo volta a parecer novo. Mas esse método só funciona nas partes de metal. A questão se resume à expansão térmica. Quando o metal esquenta, ele se expande e quando esfria, tenta encolher. Então, quando se coloca gelo no amassado, há tensão dentro do metal que faz com que ele volte à sua forma anterior. Também é possível utilizar uma ventosa comum, como aquelas usadas para transportar vidro. Basta colar na cavidade e puxar. Aqueles desentupidores comuns de pia também funcionarão para isso. Agora vamos tentar esconder os arranhões no local da batida. Tente pegar um esmalte de unhas da mesma cor do seu veículo. Normalmente, os arranhões na carroceria não são profundos. Danificam apenas a camada superior do verniz e nem penetram na de tinta. Um pouco de esmalte vai preencher o risco e seu carango vai ficar como novo. E se você danificou o para-brisa de alguma forma e vê pequenas rachaduras se formando, use esmalte transparente. Novamente, ele preenche as microcavidades na rachadura e evita que ela fique ainda maior. Agora, alguns truques para manter seu carro sempre limpo. Cara, estes servem para mim. Vamos começar com os faróis.
Se você não conseguir limpar os insetos que ficam neles depois de uma longa viagem, use um barbeador comum. Ele pode raspar aquela sujeira indesejada que ficou grudada. Dá para fazer a mesma coisa com o para-brisa. Só não pressione com muita força, pois isso pode arranhar o vidro. E para manter os faróis limpos, não importa o que aconteça, pegue uma vela normal e solvente comum. Rale a vela e despeje em um copo. Adicione solvente e aqueça com um secador de cabelo. Agora aplique nos faróis ou mesmo no para-brisa. Isso criará uma camada de cera protetora que irá repelir a sujeira e as gotas de água. Também é possível aplicar cera nos espelhos laterais e eles não ficarão cobertos de água quando chover. Se ainda assim ficarem sujos, coloque um pouco de pasta de dente em um pano seco e faça o polimento deles. Ela funciona muito melhor do que os limpadores convencionais. Além disso, evita cáries. Para proteger a carroceria do seu automóvel da sujeira e da chuva, use condicionador de cabelo. Misture uma porção dele e 2 de água. Aplique a mistura com um pano de microfibra. É importante fazer isso no veículo quando ele estiver o mais limpo possível. O momento perfeito é depois de lavá-lo. Em seguida, espere 5 minutos e seque. Essa proteção agora irá repelir quaisquer gotas de sujeira e chuva. Agora o interior. Você deve ter notado que o para-brisa e o vidro traseiro costumam embaçar. Isso ocorre porque a água contida no ar quente do interior entra em contato com os vidros frios. A água condensa, vira gotinhas e fica nas janelas. Aplique sua espuma de barbear normal por dentro. Uma porção do tamanho do seu punho é suficiente para o vidro inteiro. Aguarde alguns minutos e limpe com um pano seco. Os produtos químicos na espuma de barbear irão repelir as gotas de água do seu para-brisa, de forma que não embaçarão. Você também pode combater a umidade no interior do veículo. Para isso, pegue uma meia comum e encha com areia para gatos, se o seu não se importar. Dê um nó na meia e a coloque no automóvel. A areia absorverá a umidade do ar e as janelas ficarão secas. Esta meia pode ser útil em uma situação difícil. Digamos que você esteja preso em um campo com neve. As rodas estão girando nela, mas o carro está parado. Bem, apenas espalhe um pouco da areia para gatos da meia bem na frente das rodas traseiras. A tração ficará melhor e você conseguirá sair da armadilha de neve. Mas e se a bateria ficar fraca em um lugar deserto e não há ninguém para ajudar a ligar o veículo? Bem, pegue um macaco e levante as rodas traseiras. Certifique-se de fazer isso com segurança. Agora pegue uma corda de reboque, leve sempre uma com você, e a enrole ao redor da roda para que, ao puxá-la, a roda simule um movimento para frente. Coloque em primeira marcha, gire a chave de ignição. Agora comece a desenrolar rapidamente a corda para que a roda comece a girar. Pronto, o carango ligou. É como ligar empurrando. É importante lembrar que esse truque só funciona com veículos com câmbio manual. Se você não quiser respingar óleo ao colocá-lo no motor, basta pôr uma chave de fenda no orifício e despejar o óleo sobre ela. Uma opção mais avançada é aproveitar a embalagem do lubrificante. A questão é que as roscas encaixam perfeitamente com as do orifício do motor. Pegue uma lata de óleo vazia e corte o fundo. Agora, enrosque o recipiente no orifício e jogue o óleo sem medo de derramar no motor. Se a maçaneta ou fechadura de uma porta congelar no inverno, use álcool gel para as mãos. Ele vai derreter o gelo quase instantaneamente. Outra opção é embeber uma chave no álcool gel e inseri-la na fechadura. Ela vai abrir em alguns segundos. Se você não tem álcool gel, pegue um canudo comum. Encoste-o na fechadura e sopre o ar quente por ele. Alguns minutos de sopro e a fechadura pode ser aberta. Você está carregando seu telefone no carro, mas está cansado dos longos fios que ficam emaranhados. Não é preciso cortá-los. Pegue um e o enrole em torno de um lápis. Agora sopre o ar quente com o secador de cabelo. Só não aqueça demais. Que tal isso? Agora ele parece uma mola flexível e seu comprimento é muito mais curto. Se você gosta de refrigerante, mas não tem um abridor no automóvel, é só usar a ponta do cinto de segurança. Pronto, pode aproveitar sua bebida favorita. Caso more em um lugar muito quente, frequentemente encontra o volante do carro tão quente que quase queima as mãos. A solução mais fácil é virá-lo ao estacionar para que a parte inferior fique para cima. Quando voltar ao veículo, é só segurar o volante pelo lado superior mais frio. Além disso, se o carro ficar muito quente no estacionamento, basta abrir o vidro do motorista e sair dele. Agora, abra e feche a porta traseira do passageiro várias vezes. Isso irá acelerar o processo de arejar o interior. E você não terá que dirigir um forno sobre rodas. Ao sair do automóvel, às vezes você pode levar um choque elétrico. Isso ocorre por causa da eletricidade estática. Você esfrega as roupas no assento e toca a porta de metal ao tentar fechá-la. Neste momento, há um choque elétrico entre sua mão e a porta. Para evitar isso,
Abra primeiro tocando a carroceria com a mão, ou toque na porta do passageiro pelo lado de fora. Em seguida, coloque o pé no chão e saia. Eba, você evitou um choque. Se você é um motorista novato, pode não ter uma boa noção do tamanho real do veículo. Então, pode arranhá-lo estacionando até mesmo na sua própria garagem. Basta pendurar uma bola de tênis no teto para que ela toque o para-brisa ou o vidro traseiro exatamente quando é preciso pisar no freio. Estacionamento perfeito e sem riscos. Se você divide o seu carango com alguém, precisa ajustar constantemente o banco do motorista. Para simplificar este processo, coloque pequenas tiras de fita colorida no painel sob o assento e na porta do motorista quando o assento estiver em uma posição confortável. Agora, ao ajustá-lo, basta emparelhar essas fitas. Use cores diferentes de fita para cada motorista. Ou, esse outro usuário pode comprar o próprio carro. Uma solução cara, de fato. Pois é. O Natal, a época das luzes, também tem um lado sombrio. Diz a lenda que a véspera de Natal é um momento para os espíritos passearem pela Terra. Hoje, daremos uma olhada em monstros assustadores, entidades misteriosas e muito mais. Os Yule Lads, vindos da Islândia, são uma tradição natalina e tanto. Em contraste com os charmosos 7 anões da Branca de Neve, esses 13 trolls parecidos com gnomos trazem um toque de peculiaridade à temporada de festas. Os Yule Lads fizeram sua estreia literária em um poema do século XVII. Esses jovens brincalhões, cada um com seus próprios nomes e habilidades, dão um toque de malícia nos 13 dias que antecedem a grande celebração do Natal. Sua casa aconchegante está situada em uma caverna na montanha, onde residem com seus pais. O pai do clã é um mestre do lazer e prefere ficar na caverna. Sua mãe é uma giganta com desejo incomum de aventura. Ela procura crianças travessas para se juntarem a ela no preparo de um ensopado. Entre as crianças trolls, o Spoonlicker, por exemplo, é conhecido por seu hábito de limpar completamente os utensílios com a língua. Enquanto isso, o Door Slammer se envolve em travessuras de bater portas, o que pode lembrar um adolescente irritado. Quanto ao Sausage Swiper, bem, a pista está no nome. E não vamos nos esquecer do amigo felino dessa família, que também é conhecido como Yule. Esse companheiro peludo é um gato preto gigante. Ele está à procura de pessoas. Se ele avistar crianças sem roupas novas, o encontro não terminará muito bem para elas. Uau, complicado. O Nisse é o tipo de criatura que causa arrepios na espinha. É uma figura diminuta e barbuda que usa um sinistro chapéu vermelho em forma de cone. Esses seres malévolos gostam de ficar nas fazendas. Sua presença é inquietante, pois eles alegam oferecer ajuda nas tarefas diárias. Mas cuidado, pois suas exigências estão longe de ser comuns. Em troca de sua ajuda sinistra, eles querem uma oferenda que causa pavor. Se você ousar negar o pedido sinistro deles, eles desencadearão um reinado de puro mal em sua existência. Há uma saga de pesadelo conhecida como Quando Nisse ficou sem manteiga em seu mingau de Natal. Sim, esse é um título real. A história gira em torno de uma jovem que ousa interferir no banquete do Nisse. Ela coloca manteiga embaixo do mingau, provocando a ira dele. As terríveis consequências? Ele cuida da vaca premiada da fazenda usando seus poderes. Cuida, hã? No folclore escandinavo, muitas pessoas também conhecem essa criatura como Tomten. Mary Lloyd está aqui para fazer você correr para salvar sua vida. É véspera de ano novo e você é um jovem galês. De repente, você ouve uma batida misteriosa em sua porta. Ao abri-la, se depara com uma visão de arrepiar. É uma figura alta e assustadora vestindo uma capa longa e esvoaçante com um crânio de cavalo na cabeça. Ela está acompanhada por um grupo de pessoas que estão cantando algo de forma sinistra. Para tornar a cena ainda mais perturbadora, o crânio de cavalo tem globos oculares falsos em seus orifícios oculares e sua boca está ligeiramente aberta. Toda essa cena o assusta tanto que você não consegue nem se mexer. Não é a visão legal que você gostaria de ter. E temos os Karakonkolos, que vêm das terras da Turquia e da Bulgária. Imagine uma versão mais sinistra do Pé Grande. O Karakonkolos se esconde nas esquinas das ruas, propondo enigmas aos transeuntes. Responda corretamente e você poderá escapar ileso. Mas, se falhar, você corre o risco de mergulhar em um sono gelado, ainda mais frio do que a noite de inverno. Em outros cantos do mundo, os Karakonkolos se divertem com truques, muitas vezes se disfarçando como uma voz familiar, enganando vítimas desavisadas para que se aventurem na neve. Disse que esse misterioso bicho-papão se originou do grego Kalikantzarus, cuja influência sinistra ecoa por todo o país.
Assim, os Kalikantzari, na Grécia, são uma raça de duendes. Durante a maior parte do ano, eles vivem no subterrâneo, tramando secretamente para provocar o apocalipse. No entanto, quando chega o advento, eles emergem no domínio humano com intenções sinistras, semeando malícia e malevolência. Essas criaturas são frequentemente descritas como entidades escuras e peludas, adornadas com presas e chifres. São do sexo masculino e, curiosamente, bem dotados em suas formas grotescas. Conheça Frau Perchta, uma personagem originária da Alemanha e da Áustria. Mas ela pode ter nomes diferentes, como a italiana La Befana ou a russa Babushka. Mas seu modus operandi permanece consistente. Durante os 12 maravilhosos dias de Natal, ela alterna entre ser uma doce e bela deusa alpina e uma bruxa maliciosa e enrugada, dependendo do seu contato com ela. Ela é tipo uma roleta russa do humor. Se você a agradou, talvez veja apenas uma presença leve. Mas, se você topar com o lado ruim, saiba que ela é conhecida por realizar um pouco de cirurgia no estilo faça você mesmo. Frau Perchta é um resquício do paganismo alpino do início da Idade Média. Está fortemente associada a Berchtentag, também conhecida como a Festa da Epifania, que acontece na 12ª noite após o Natal, em 6 de janeiro. Quanto ao seu nome, Perchta significa brilhante, um apelido apropriado. Seu visual é completo, com uma faca escondida sob a saia. Cuidado ao sentar-se. O próximo é o Krampus. Seu nome tem origem no termo alemão Krampen, que significa garra. É uma criatura originária dos cantos alpinos orientais da Europa. Diz a lenda que Krampus se encarrega de lembrar as crianças travessas a importância do bom comportamento na noite de 5 de dezembro. Seus métodos são imaginativos e estão muito acima de uma conversa com pequenos humanos. Enquanto isso, seu parceiro de bom coração na alegria do feriado, São Nicolau, recompensa os jovens bem comportados no dia seguinte durante a alegre festa de São Nicolau. Essas tradições têm suas raízes no século VI. Hoje em dia, muitas cidades europeias organizam com entusiasmo o Krampuslauf, ou Corridas do Krampus. As pessoas se vestem como ele em festivais, e para aqueles que gostam de enviar saudações de Natal exclusivas, há a opção de cartões de Natal. Em uma lenda da Alsácia, há uma história de Hans Trapp. Não é a família Von Trapp. Hans é uma figura local conhecida por sua extrema ganância e falta de princípios morais. Ele recorreu à prática de bruxaria e fez pactos com forças malignas em busca de riqueza. Ele enfrentou uma queda dramática, perdeu sua riqueza e seu lugar na sociedade. Para não ser descoberto, adotou o disfarce de um espantalho e vagou pelo campo. Em determinado momento, ficou obsessivo pela ideia de experimentar o sabor da carne humana. Puxa vida! Deus reconheceu que as coisas tinham saído do controle e atingiu Hans Trapp com um raio. Ele teve seu fim, mas há relatos de seu retorno espectral no Natal. Belsnickel é um personagem do folclore alemão. Ele é tradicionalmente conhecido por sua função única de orientar as crianças a se comportarem melhor, oferecendo um contraste intrigante com a figura alegre de São Nicolau. O nome Belsnickel pode ser atribuído à fusão de Bels, um termo alemão antigo que significa pele, e Nickel, como uma referência a São Nicolau. O Belsnickel é conhecido por suas visitas às crianças, durante as quais ele as envolve em conversas amigáveis e perguntas divertidas. Com base em suas respostas, ele pode optar por recompensá-las com presente ou empregar uma forma de disciplina, geralmente envolvendo uma vara de madeira. As origens do Belsnickel podem ser rastreadas até a Idade Média. O toque final é a Grilla. Ela é uma giganta capaz de perceber que as crianças estão se comportando mal durante todo o ano. Ela mantém o registro dessas crianças e as vê como lanches na época do Natal. Espere um minuto. Já mencionamos antes? Se você está fazendo essa pergunta, é uma pessoa atenta e dedicada aos conteúdos aqui do Incrível. De fato, nós a mencionamos, a mãe dos Yule Lads. Você se lembra daquela família cheia de gente com um gato preto? Pierre Fouettard era um açougueiro. Ele é conhecido por seu envolvimento em casos de sequestro e roubo, levando crianças a um destino trágico. São Nicolau descobriu seus atos macabros e milagrosamente reviveu as crianças. Em retribuição, Pierre Fouettard foi condenado a uma vida inteira de servidão, acompanhando São Nicolau e cuidando de jovens rebeldes. Bem, obrigado de qualquer forma, mas acho que vou ficar com o Papai Noel. Ah, e as renas. É época de Natal e eu tenho enigmas divertidos para você resolver no feriado. Vamos começar com algumas ilusões de ótica para treinar seus olhos. Primeiro, observe esta árvore cúbica.
Para que lado os cubos estão voltados? Na verdade, para os dois lados, dependendo de como você olha. Não tenha pressa e tente vê-los de frente para os dois lados. E nessa ilusão, você pode ver 7 bengalas doces. O que você acha? Elas são paralelas? As linhas diagonais tornam isso muito mais complicado. Definitivamente não parece que as bengalas são paralelas, mas elas são. Se não acredita em mim, pegue uma régua e verifique por si mesmo. Outra pergunta complicada para você. Qual dos flocos de neve vermelhos é maior? O de cima ou o de baixo? Mais uma vez, uma pergunta capciosa. Elas são exatamente do mesmo tamanho. É uma ilusão de ótica que faz com que você os veja de forma diferente. Aqui está um presente embrulhado. É um presente no canto ou um presente faltando um canto? Novamente, pode ser as duas coisas. Tente enxergar isso. Há uma terceira maneira. 2 presentes, um grande e um pequeno, um ao lado do outro. Agora que tal você tentar adivinhar os filmes codificados com emojis? Vou lhe dar uma combinação de emojis, e tudo o que você precisa fazer é adivinhar qual filme ela representa. Vamos lá, aqui está a primeira. Um monstro verde com um cachorro. Esse é com certeza o único Grinch, portanto, o filme é O Grinch. Muito bem, bom trabalho! Aqui está o próximo, outro clássico do feriado. Sim, é o nosso Esqueceram de Mim favorito. Esta é um pouco mais difícil, mas acho que você conseguirá resolvê-la. Sim, é o quebra-nozes. Está ficando cada vez mais difícil. Você consegue descobrir o que é este? É o filme O Expresso Polar, é claro. Você já viu? Que tal este aqui? Lembra alguma coisa? É o filme O Estranho Mundo de Jack, de Tim Burton. E aqui está a última. Você a reconhece? Bem, esse é bem direto. Um duende de férias só pode representar outro clássico de férias, um duende em Nova York. Ok, agora vamos brincar de Papai Noel. Há alguns adolescentes que não acreditam mais no Papai Noel. Por isso, não se deram ao trabalho de escrever nenhuma carta com seus desejos para ele. No entanto, o Papai Noel realmente quer trazer presentes. Ele envia alguns de seus elfos para observar os adolescentes e decidir qual presente deixaria cada um deles feliz. Você pode ajudá-los a descobrir isso? Aqui está o quarto da Poppy. Qual seria o melhor presente para ela? Parece que ela gosta de concursos de beleza e maquiagem, portanto, um kit de maquiagem seria uma boa opção para ela, não acha? Este é o quarto de Arwen. Qual é o melhor presente possível para ela? A julgar por todos os pôsteres em sua parede, ela gosta de andar de skate. E o que está bem aqui no canto de seu quarto? Um skate quebrado. Ela provavelmente adoraria ter um skate novinho em folha, então esse é para ela. O próximo na lista dos elfos é James. Aqui está o quarto dele. Há algo que possa ajudá-lo a decidir qual é o melhor presente?
Ele parece estar jogando no time de basquete da escola. Então, que tal uma bola de basquete? Pode ser legal. A próxima pessoa é a Lea. Aqui está o quarto dela. O que você acha que o Papai Noel deveria dar a ela? Olhe ao redor. Há um livro ao lado da cama dela e centenas deles estão nas prateleiras. Aposto que a Lea é uma viciada em livros, portanto presenteá-la com vários livros seria uma boa ideia. O problema é decidir quais são os que ela ainda não leu. E aqui está a última pessoa que nos visitou hoje, Neil. O que você acha que é um bom presente para ele? Bem, Neil é obviamente um artista, então alguns materiais de arte seriam uma boa opção para ele, certo? Muito bem, ótimo trabalho. Que tal algumas adivinhações? Você pode nos encontrar tanto em Harry Potter quanto nos livros de O Senhor dos Anéis. Sem nós não haveria presentes. Quem somos nós? Elfos, é claro. 24 portas, cada dia uma surpresa. Na contagem regressiva de dezembro, a alegria reina. Então, o que é isso? É um calendário do Advento. Tenho 2 cores, sou mentolada e doce. Então, o que é? É uma bengala doce. Açúcar e especiarias em paredes doces. O que eu sou? Uma guloseima comestível? Uma casa de biscoito de gengibre. Eu caio no inverno, mas nunca me machuco. O que eu sou? Neve, é claro. E aqui está a última delas. Você pode me segurar e até me balançar, mas cuidado, sou fácil de quebrar. Carrego muita neve, mas ela é falsa, não dá para disfarçar. O que eu sou? Um globo de neve. Era verão e Esme saiu para passear na floresta. É claro que ela se perdeu. Felizmente ela encontrou a casa de uma bruxa, entrou, acariciou um gato e pediu à bruxa que a levasse para casa. Mas a bruxa não fez isso. Eu a deixarei ir se você resolver um enigma. Veja, eu tenho 4 rãs. Aqui estão os nomes de 3 delas. Violeta, Rosa e Margarida. Qual é o nome da 4ª rã? Alice, Jane ou Melissa? Você pode ajudar a Esme? Parece que todos os nomes das rãs da bruxa seguem o tema das flores. Portanto, eu diria que o nome da 4ª rã é Melissa. Em uma noite por ano, o Papai Noel deixa sua oficina no Polo Norte e viaja pelo mundo para entregar presentes. Em qual direção ele viaja primeiro? O Papai Noel mora no Polo Norte, portanto, para onde ele quer que vá, a única maneira de viajar de lá é para o sul. É aquela manhã do ano em que Emma desce correndo para ver seus presentes. Mas há também uma carta do Papai Noel e ela diz o seguinte: Querida Emma, você foi relativamente boa este ano, mas não consigo ignorar algumas coisas não tão boas que você fez. Sei que você se sairá melhor no próximo ano. Este ano deixei um presente para você, mas você precisará encontrá-lo. Se você abrir o presente errado, tudo desaparecerá. Portanto, tenha cuidado. Seu presente está embrulhado em papel branco, não tem fita vermelha e não é pequeno. Boas festas, Papai Noel.
Você pode ajudar a Emma a encontrar o presente dela? É este aqui, branco com fita dourada e grande. Noelle é obcecada por feriados e todo ano ela quer fazer o maior número possível de atividades natalinas. Você consegue encontrar todos os objetos relacionados às festas na casa dela? Vamos começar pelo quarto. Você precisa encontrar uma casa de biscoito de gengibre, uma bengala doce, uma fantasia de Grinch, papel de embrulho e flocos de neve de papel. Aqui estão todos eles. Você encontrou todos? Agora vamos para a sala de estar. Ela também está bagunçada, portanto você precisa manter os olhos bem abertos. Você consegue encontrar uma meia, uma árvore de Natal, luzes de Natal, um quebra-nozes e um bico de papagaio? Lá estão eles. Quantos você encontrou? Quando a senhora Miller chegou em casa do trabalho, notou que os presentes que havia preparado para suas filhas estavam dispostos de forma diferente. Alguém deve ter entrado sorrateiramente para dar uma olhada neles. Agora ela está determinada a descobrir quem era. Então perguntou às filhas se alguém havia entrado em seu quarto naquele dia. Diana disse: "Eu não fui lá, eu estava decorando a árvore." Mia disse: "E eu estava ocupada decorando a casa." Jéssica disse: "Eu também não fui lá, eu estava construindo um boneco de neve lá fora." Qual delas mentiu? Definitivamente foi a Jéssica. Não há nenhum boneco de neve do lado de fora e nem mesmo pegadas no quintal. Portanto, ninguém esteve lá por algum tempo. Uma situação semelhante aconteceu com a amiga da Sra. Miller, a Sra. Jones. A Sra. Jones tinha 3 filhos e percebeu que alguém havia entrado sorrateiramente para olhar os presentes enquanto ela estava fazendo compras. Veja o que seus filhos disseram. Jake disse: "Eu estava ocupado embrulhando os presentes que comprei para todos. Aqui estão eles." Noah mostrou os biscoitos que havia feito. "Eu estava assando esses biscoitos o tempo todo e nunca saí da cozinha." David disse: "Eu estava lá fora, limpando a entrada da garagem." Qual deles entrou sorrateiramente? Os presentes estão de fato embrulhados, os biscoitos foram feitos e a entrada da garagem está realmente limpa. Mas veja, os biscoitos estão queimados. Se Noah estivesse realmente cuidando deles, isso não teria acontecido. Ele provavelmente saiu de fininho para dar uma olhada nos presentes, e é por isso que os biscoitos queimaram um pouco. É véspera de Natal em 1945. George Soder e sua esposa Jenny estão em sua aconchegante casa em Fayetteville, West Virginia, comemorando o feriado com 9 de seus 10 filhos. Sua filha mais velha torna a noite ainda mais especial, trazendo mais presentes para suas irmãs mais novas. Boa noite, crianças! O casal vai para a cama por volta das 10 horas, mas decidem deixar as crianças ficarem acordadas até tarde para aproveitar seus novos brinquedos. Mal sabem eles que naquele exato momento será a última vez que toda a família estará reunida. À 00:30 o telefone toca. Jenny acorda e desce as escadas para atender. É uma voz feminina desconhecida do outro lado, e risadas assustadoras surgem ao fundo. Jenny diz que a pessoa ligou para o número errado e desliga rapidamente. Ao voltar para a cama, ela fecha as cortinas, tranca a porta e apaga as luzes. Ela olha para a filha mais velha que está dormindo tranquilamente no sofá da sala. Então Jenny pensa consigo mesma que as outras crianças devem estar lá em cima na cama. Bem, ela provavelmente deveria ter conferido isso. É 1:30 da manhã e Jenny acorda novamente. Desta vez, uma fumaça espessa está entrando em seu quarto. Jenny e seu marido saem correndo do quarto e encontram chamas por toda parte. Apesar de estarem completamente chocados com a cena trágica, o casal e 4 de seus filhos conseguem escapar, mas as outras 5 crianças ainda estão dentro da casa. Quer dizer, elas devem estar, certo?
O fato é que os investigadores fizeram uma breve busca no terreno no dia de Natal, mas não encontraram nenhum rastro das crianças. E isso é estranho. Veja bem, a casa da família foi reduzida a cinzas em 45 minutos, e um corpo normalmente leva de 2 a 3 horas para desaparecer completamente no fogo. Alguém poderia ter levado as crianças? Bem, essa é uma teoria. Na noite do incêndio, uma testemunha de fato relatou ter visto um sedã preto cheio de pessoas em alta velocidade perto da casa da família. E o mais assustador é que algumas pessoas relataram ter visto as crianças em um carro, em um restaurante e até mesmo em um hotel nos dias seguintes. Mas nenhum desses relatos foi confirmado, e nem mesmo um outdoor com a foto das crianças desaparecidas pôde lhes dar qualquer pista sobre seu verdadeiro paradeiro. Um caso de desaparecimento tão misterioso quanto esse ocorreu em 1996 no condado de Wilson, Texas. Patty Vaughan foi descrita como a pessoa mais gentil do mundo e uma mãe incrível para seus 3 filhos. Na manhã de Natal, ela ligou para sua irmã toda chorosa dizendo que tinha tido uma grande briga com o marido. Mas isso não era surpreendente, pois eles estavam passando por um divórcio difícil após 13 anos de casamento. Mais tarde naquele dia, Patty se encontrou com o marido em sua casa para que ele pudesse comemorar o feriado por algumas horas com seus filhos. Mas Patty tinha um plano diferente para a noite. Ela queria deixar os filhos na casa da prima e aproveitar as últimas horas do feriado com seu novo namorado. Infelizmente, ela não chegou a encontrá-lo naquela noite. No dia seguinte à tradicional troca de presentes, o chefe da Patty encontrou seu Dodge Caravan azul no acostamento de uma estrada que levava à sua casa e ao seu local de trabalho. Mas ela não estava dentro do veículo e nunca mais foi vista. Você já ouviu falar de Roswell da Grã-Bretanha? Sim, também aconteceu durante as férias de fim de ano, na verdade no dia seguinte ao Natal de 1980. Naquele dia, 2 policiais relataram ter visto uma luz estranha na floresta de Rendlesham, localizada em Suffolk, na Inglaterra. De acordo com as testemunhas, esse estranho objeto voador era rápido. Estou falando de viajar 100 km em apenas 2 segundos. Um avião comercial, por exemplo, voaria cerca de 0,45 km nesse mesmo tempo. Portanto, os policiais pensaram que o que quer que estivesse lá estava claramente sob o controle da inteligência. Bem, essa história é bastante conhecida, mas há outro mistério de OVNI na Inglaterra que é ainda mais assustador, e também aconteceu durante o Natal. Imagine ser acordado a 1h25 do dia de Natal por um barulho alto vindo do telhado. Não pode ser o Papai Noel, é claro, mas você começa a se questionar. O que começou como o barulho de galhos batendo no telhado fica cada vez mais alto, até que soa como pedras de granizo gigantes, te enlouquecendo. Você coloca a cabeça para fora da janela e não vê nada, absolutamente nada. O som então se transforma em um zumbido, depois em um sussurro fraco. O que parece um enredo de filme de terror aconteceu com Mildred Head em 1964 em Warminster, uma pequena cidade em Wiltshire, na Inglaterra, mas ela não foi a única. Mais tarde naquela manhã, outra mulher estava caminhando pela rua quando de repente foi jogada no chão pela força de ondas sonoras selvagens. No mesmo momento, um casal foi surpreendido por um barulho semelhante. Eles descreveram o som assustador como se 5.000 telhas de seu telhado tivessem sido arrancadas e depois colocadas de volta. No total, mais de 30 pessoas relataram ter ouvido ruídos misteriosos naquela manhã de Natal. Esse foi apenas o começo do que hoje chamamos de Coisa de Warminster, um enigma de décadas de avistamentos de OVNIs, sons assustadores e carros misteriosamente quebrados após essas estranhas ocorrências. Mais de 50 anos se passaram, mas nenhuma teoria consegue explicar totalmente o que aconteceu na capital dos OVNIs do Reino Unido. Papai Noel descendo pela chaminé, 8 pequenas renas, meias cheias de presentes. Essa receita perfeita de festa de Natal é descrita no poema 'Twas the Night Before Christmas. Mas há um mistério escondido nesse poema icônico. Veja bem, os versos foram publicados pela primeira vez em um jornal chamado Tri-Sentinel, Sentinela de Troia, no dia 23 de dezembro de 1823. Mas havia um problema, o poema não tinha autor. Esse mistério persistiu por 21 longos anos, até que um professor de línguas da cidade de Nova York, chamado Clement Clark Moore, reivindicou a autoria do poema. Mistério resolvido? Bem, não exatamente. Uma carta de 1879 levanta uma possibilidade intrigante. O autor do poema pode não ser quem pensamos. Nessa carta, a filha de um poeta e fazendeiro de Nova York chamado Henry Livingston Jr. diz que 'Twas the Night Before Christmas é na verdade obra de seu pai.
Ela era muito jovem para ter ouvido o poema quando ele foi originalmente recitado, mas a família diz que seu pai leu o poema para seus filhos 16 anos antes de ele ser publicado pela primeira vez no jornal. Mas não fique muito animado, pois toda essa história provavelmente continuará sendo um mistério de Natal. A verdade é que o suposto autor faleceu apenas 5 anos após a publicação do poema, sem nunca ter afirmado ser o verdadeiro autor. A temporada de férias geralmente é uma época tranquila do ano, mas o ano de 1997 foi uma exceção a essa regra. Estamos em 22 de dezembro e Beth Ann Ricketts decide fazer algumas compras de Natal pela manhã. Ela pega sua bolsa preta e sai de sua casa em Des Moines, Iowa. Ela compra presentes para seus filhos e até decide se presentear, escolhendo um vestido especial para a véspera de Ano Novo. Infelizmente, ela nunca teve a chance de embrulhar os presentes. Beth Ann nunca mais voltou para casa, e uma série de eventos estranhos se desenrolou após seu desaparecimento. Mais tarde, naquele mesmo dia, às 2 horas da tarde, ocorreu um incêndio em sua casa, em seu quarto para ser mais preciso, e os bombeiros não conseguiram determinar a causa. Na véspera de Natal, redes de TV em Des Moines estavam decidindo o desaparecimento de Beth Ann. Pouco depois de sua história ir ao ar, seu namorado ligou para a polícia e informou que ela não estava desaparecida. De acordo com ele, Beth Ann ligou para ele dizendo que estava bem e que não queria ser encontrada. Infelizmente, ela não falou com amigos ou parentes desde aquele feriado, nem mesmo com suas 2 filhas e seu filho. E isso é estranho para dizer o mínimo. Portanto, sua família ainda está buscando respostas para esse mistério. Com certeza você já viu todos esses lugares na tela durante pelo menos uma temporada de férias, mas será que os reconheceria na vida real? Vamos começar com alguns mais fáceis para um aquecimento. A árvore de Natal do Rockefeller Center tem luzes suficientes para iluminar um pequeno país, e já foi a estrela de mais de um filme. Portanto, neste filme há um jovem aventureiro separado de sua família. Acho que você pegou a referência. É o Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York. Esse filme é repleto de locações na vida real na Big Apple, a Ponte Queensboro, o Plaza Hotel, o Radio City Music Hall, o Empire Diner, o Woolman Rink e a Bethesda Fountain no Central Park são todos reais. No entanto, não procure o Duncan's Toy Chess na cidade. A fachada usada no filme é, na verdade, o edifício Rookery em Chicago. A casa do tio de Kevin tem um endereço em Nova York no filme, mas na realidade é um prédio da Universal Studios em Los Angeles. Muito bem, vamos passar para nosso segundo local. Aqui vai uma dica para você. Este edifício é uma loja de departamentos de luxo em Londres. Espero que você tenha adivinhado que é a Selfridges. E é aqui que se passa uma das cenas mais famosas de Simplesmente Amor, quando o Sr. Bean embrulha cuidadosamente a compra de Alan Rickman no balcão de joias. Dizem que o fundador da Selfridges cunhou a frase "o cliente tem sempre razão", então acho que ele não teria gostado do trabalho do Sr. Bean. Já que estamos nessa parte do mundo, que tal uma breve visita à Catedral de Durham? Ela lhe parece familiar? Qualquer pessoa que tenha usado a temporada de férias como desculpa para assistir a Harry Potter novamente reconhecerá esse prédio. No primeiro filme, ele fez o papel de Hogwarts em várias ocasiões. Aqui, Harry libera sua coruja, Hedwig, e Hagrid conversa com o famoso trio. Na segunda parte, é o local onde a professora McGonagall ensina os alunos a transformar animais em taças de água. Que tal este local? Sei que é impossível enganar você. É o Harry Potter novamente. O castelo de Alnwick, em Northumberland, no norte da Inglaterra, é o local onde Harry e outros aprenderam a voar em vassouras pela primeira vez. Você pode visitar esse lugar, pois ele costuma realizar eventos e tem algumas exposições legais relacionadas à saga. Esta casa parece boa demais para ser real, mas você se lembra de tê-la visto em algum clássico de férias? É a casa do Ralph, de uma história de Natal natalina. Você pode visitá-la em qualquer época do ano em Cleveland, Ohio, e até mesmo passar a noite lá. Há também um museu do outro lado da rua com fantasias e objetos de recordação do filme, e fotos raras dos bastidores. Seguindo em frente, esse local lhe diz alguma coisa? Se você já viu uma vez, nunca mais vai se esquecer. A felicidade não se compra, um dos clássicos das festas de fim de ano. O filme se passa em uma cidade fictícia no norte do estado de Nova York e foi filmado em um estúdio de cinema na ensolarada Los Angeles. Mas uma cidade chamada Seneca Falls afirma ser o protótipo real de Bedford Falls. Ela tem uma localização semelhante, casa, centro da cidade e, é claro, a ponte icônica onde tudo começa. O diretor tinha família na região.
então dizem que ele parou aqui para cortar o cabelo enquanto trabalhava no filme. Se você deseja um pouco da magia do feriado, pode visitar o It's a Wonderful Life Museum no antigo cinema. Vamos tornar as coisas um pouco mais difíceis, certo? Você reconhece esta linda casa? Essa é uma luxuosa mansão no sul da Califórnia que ficou famosa depois do filme O Amor Não Tira Férias. A vila onde vive a personagem de Cameron Diaz foi projetada por um famoso arquiteto, Wallace Neff, como sua própria casa no final dos anos 20. Ela foi construída no estilo mediterrâneo e tem muitos detalhes bonitos. Mas não é possível vê-los no filme porque os interiores foram colocados em um estúdio separado. Há vários anos, a mansão estava à venda por cerca de 12 milhões de dólares. Esse vilarejo parece saído diretamente de um conto de fadas, mas é real e você se lembrará facilmente dele se já tiver visto esse clássico de férias. Entendeu minha dica? O clássico O Amor Não Tira Férias? Sim, é o vilarejo onde vive a segunda personagem principal dessa linda história de amor. Você não encontrará a casa de Iris aqui porque até mesmo o exterior foi construído para o filme. Mas o vilarejo em si é provavelmente o lugar mais fotografado de Surrey, na Inglaterra, e se chama Sheer. Ela tem algumas lojas pequenas, uma casa de chá, um museu, uma galeria de arte, 2 pubs, uma igreja antiga e a mais bela e antiga passarela que atravessa o riacho que passa pelo centro da vila. Eles tiveram que cobrir todo o lugar com neve artificial para fazer com que parecesse um dezembro idílico. Ok, eu sei que você sabe o que é esse prédio, mas que cena famosa de um filme de férias foi filmado dentro de seu elevador? Sim, acho que já entreguei quando disse elevador. É o elfo, é claro. A sempre incrível história de um humano que foi criado entre elfos no Polo Norte e que acabou chegando a Nova York. Mas tenho que desapontá-lo. Na verdade, não há muitos botões dentro da cabine e eles não se parecem com uma árvore de Natal. Essa paisagem não se parece em nada com a de dezembro, mas o filme em questão apresenta alguns almoços de família estranhos e suéteres feios, portanto, acredite, ele pertence a este lugar. Você está pronto para a grande revelação? É o diário de Bridget Jones. Stoke Park é onde o vilão Daniel Cleaver levou Bridget para passar um fim de semana. A propriedade tem mais de 900 anos de história e também foi a estrela de 2 filmes de James Bond. Uau! Gostaria de poder me teletransportar para esse local agora mesmo, mas quem eu encontraria lá? Bem, esta é a Suíça Boêmia na República Tcheca. E você encontraria Lucy, Edmund, Susan e Peter lá. Todos os personagens famosos de As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eles filmaram as cenas de verão na Nova Zelândia e esse lugar fez o papel do País das Maravilhas do inverno. Comprar presentes pode ser uma experiência cansativa, especialmente quando você faz isso no enorme Mall of America. Você consegue se lembrar dos personagens de qual filme escolheram esse lugar para fazer suas compras de última hora para as festas de fim de ano? Um herói de brinquedo nos mostra o lado comercial das festas de fim de ano. Arnold Schwarzenegger e Simba são 2 pais que têm uma missão: comprar uma figura de ação do Turbo Man para seus filhos. O maior shopping center do hemisfério ocidental parece ser o melhor lugar para essa compra. E já que estamos falando de shopping centers, será que existe algo mais relacionado às compras de fim de ano do que a gigantesca loja Macy's em Nova York? Os personagens desse filme sabem muito bem disso. Tenho certeza de que você não teve problemas em adivinhar que era o bom e velho clássico Milagre na Rua 34. Ainda é possível andar nas escadas rolantes de madeira originais e encontrar o Papai Noel no 8º andar. Dizem que a Macy's não queria ter nada a ver com o remake do filme. Então, a loja de departamentos C.F. Coles da versão mais recente é a fachada do edifício do estado de Illinois, em Chicago. Agora vamos ver se você conhece bem os filmes de Natal mais recentes. Esse belo jardim aparece em uma história de época festiva de partir o coração. Você sabe o nome dele? O Phoenix Garden é um jardim comunitário em Covent Garden, Londres. E é aqui que Kate, de Uma Segunda Chance para Amar, percebe a assustadora verdade sobre o rapaz por quem está apaixonada. Uau, esse é um palácio festivo! Você se lembra dele em algum filme? É o The Princess Suite, em que a duquesa de Montenaro troca de lugar com uma mulher comum de Chicago. Montenaro não é um lugar real, mas seu palácio real é a Hopetoun House, perto de Edimburgo, e tem sido lar da família Hope desde o final do século XVII. Ele deve reabrir para visitação na primeira... Todos nós conhecemos o Grinch, aquele cara grande, fofo e verde que não suporta as festas de fim de ano.
O personagem foi criado pelo Dr. Seuss e apareceu pela primeira vez em seu livro em 1957. A propósito, o Grinch não era verde no livro, ele era preto e branco. Além disso, se você estava se perguntando que idade o Grinch tem, ele tem 53 anos, a mesma que o Dr. Seuss tinha quando escreveu o livro. Mas vamos aprender mais sobre o personagem. Todos nós sabemos como é a história. Uma criatura peluda vive em reclusão em um penhasco fora da cidade de Whoville. Os moradores são obcecados com as festividades e fazem um grande rebuliço todos os anos e também muito barulho. O Grinch mora no Monte Crumpet, longe de todos, mas ainda consegue ouvir aquela gente feliz. Ele fica irritado com as pessoas alegres, com a felicidade delas, e então decide cancelar a festa. Ele rouba todos os presentes e decorações na noite anterior. Seu plano não funciona exatamente como pensado. Na manhã seguinte, ele encontra os moradores cantando alegremente da mesma forma. Isso faz entender que o espírito natalino não é sobre presentes e decorações. E então, no final, ele volta e devolve tudo o que roubou e até comemora com todo mundo. O conto original do Dr. Seuss, que leva apenas cerca de 12 minutos para ler, obteve reconhecimento imediato e se tornou um símbolo das festas de fim de ano. Houve ofertas para animá-lo, mas o autor resistiu muito em animar qualquer um de seus livros por vários motivos. Número 1. Ele não queria que a série se tornasse mais famosa do que seus livros e não queria que um filme ou animação fosse a primeira coisa que as pessoas pensassem quando ouvissem falar do seu trabalho. A segunda razão é que o Dr. Seuss era super meticuloso e sentia que ninguém se encaixava em seus padrões. Na década de 1960, um cara seguidamente o abordava com a ideia de animar a história do Grinch. Ele era um grande animador, tão perfeccionista quanto o próprio Dr. Seuss, e quebrou o gelo enviando ao autor uma representação incrível de outro personagem famoso do Dr. Seuss, o Gato de Chapéu. Após algumas negociações, Dr. Seuss deu permissão para uma adaptação do Grinch para a TV. 9 anos após a publicação do livro, a primeira adaptação animada para a TV foi ao ar. Dr. Seuss, autor do livro, escreveu as letras de todas as músicas do filme. Além disso, embora Grinch fosse preto e branco no livro, nessa adaptação para a TV, o diretor, inspirado nos carros verdes alugados que havia dirigido, fez ele do mesmo tom de verde. Todos nós pensamos que esse verde deixa o Grinch meio elegante, mesmo que a intenção fosse exatamente o oposto. De qualquer forma, desde então, foi estabelecido que o Grinch seria verde. Além disso, no livro, os moradores de Whoville eram peludos e não usavam roupas. Eles também não tinham sapatos, mas as moradoras de Whoville usavam salto alto. Então, o desenho foi bastante adaptado. A animação foi um sucesso absoluto. Ainda está com 100% na Rotten Tomatoes, afirmando que o filme é uma grande história natalina. O Grinch foi reconhecido como um dos maiores personagens de desenhos animados de todos os tempos. A palavra Grinch agora é usada na linguagem cotidiana em alguns lugares. É assim que as pessoas chamam uma pessoa mal-humorada com espírito antinatalino. Mas as pessoas queriam mais. Os fãs escreviam constantemente para Dr. Seuss pedindo mais conteúdo do Grinch. Em 1977, mais de 20 anos após o lançamento da história original, o autor escreveu um filme de Halloween chamado Halloween is a Grinch Night. A próxima aparição do Grinch foi no famoso filme de ação de 2000, estrelado por Jim Carrey. O filme era tão esperado que a própria Rainha Elizabeth II compareceu à estreia em Londres. O filme recebeu críticas variadas, mas é muito adorado por pessoas de todo o mundo, e o Grinch é uma das atuações mais icônicas do ator. Outros atores que foram considerados para interpretar o Grinch foram Ed Murphy e Jack Nicholson. O papel não foi fácil para Jim Carrey por causa da maquiagem pesada que tinha que usar toda vez que se tornava o Grinch. O primeiro dia de trabalho durou cerca de 8 horas e meia. No entanto, há boatos de que a preparação era tão longa que o ator quase desistiu do filme, dizendo que era demais. Felizmente, uma solução foi encontrada. Um conselheiro da CIA foi contratado para ensinar técnicas de resistência ao sofrimento para o ator, a fim de ajudá-lo a passar pelo processo de maquiagem, que era bastante complexo. Levava cerca de 3 horas para fazer a maquiagem e entrar no figurino, e mais 1 hora no final do dia para remover a maquiagem do rosto do ator. Jim Carrey passou pela cadeira de maquiagem cerca de 100 vezes. Isso são 400 horas, ou 16 dias no total, apenas sentado em uma cadeira, sem fazer nada e nem mesmo podendo coçar o que quer que estivesse coçando. O ator disse que depois de passar por isso tantas vezes, aprendeu a ser uma pessoa mais calma, aconteça o que acontecer.
Ainda assim, o caminho para ficar zen não foi fácil. O diretor do filme decidiu apoiá-lo. Um dia, ele se maquiou, vestiu o figurino e passou o dia inteiro dirigindo o set vestido de Grinch. Quando Jim viu o diretor fantasiado pela primeira vez, pensou que fosse um dublê e ficou com raiva, dizendo que o cara não se parecia em nada com ele. Imagine como seria quando 2 Grinches estivessem interagindo no set, um mais alto e outro mais baixo. Tenho certeza de que todos ao redor se divertiram muito. A propósito, a pele que é usada no figurino é de pelo de iaque tingido de verde. As lentes amarelas eram importantes para que ninguém reconhecesse Jim Carrey por trás da fantasia e só o Grinch pudesse ser visto. Essas lentes eram o maior problema e doíam muito. Às vezes, Jim Carrey não conseguia suportá-las, então em algumas cenas atuou sem elas, que tiveram que ser adicionadas na pós-produção com imagens de efeitos especiais. Mas o que aconteceu com o Grinch depois do dia em que ele decidiu comemorar com os moradores de Whoville? Ele provavelmente viveu feliz para sempre lá com seus novos amigos. Mas os fãs têm uma teoria até mesmo sobre sua vida após a morte. Dizem que Jack Skellington, do filme de Tim Burton, é o Grinch na vida após a morte. Deixa eu compartilhar alguns fatos. Em primeiro lugar, Tim Burton poderia ter dirigido o filme Grinch de 2000, mas no final, a cadeira do diretor foi dada a Ron Howard. O coração de Grinch ficou 3 vezes maior, simbolizando que ele se tornou uma pessoa melhor, mas também que seu amor pelas festas natalinas supostamente cresceu. Ao que tudo indica, o Grinch adorou a festividade pelo resto da vida. Então, se ele realmente se tornou Jack Skellington na vida após a morte, isso explica a súbita obsessão de Jack com a festa de Natal. Ele não se lembra de sua vida anterior e nem da festa, mas imediatamente fica obcecado por ela, pois seu coração lembra do amor e isso o instiga. Além disso, ambos os personagens têm ajudantes fofos, ambos têm cachorros. O cachorro do Grinch é o Max e o cachorro do Jack se chama Zero. O Zero pode muito possivelmente ser o Max como um cachorro fantasma. Não há confirmação oficial ou mesmo comentário sobre a teoria, mas é uma sugestão interessante. E se o filme existir no mesmo universo, eu diria que é uma forma perfeita de combiná-los. Existe outra teoria dos fãs que possivelmente explica como o Grinch conseguiu seu cachorro. Como sabemos, o Grinch mora no Monte Crumpet, nos arredores de Whoville. Todos os anos, ele recebe presentes rejeitados da cidade, que os moradores jogam na lixeira. Então, alguns fãs sugerem que um dia o Grinch encontrou o Max lá, que já foi o presente de Natal de alguém. Mas essa não é a única teoria. O Grinch ocasionalmente visita o correio na cidade, então ele pode ter pego o Max, que estava preso em algum lugar por lá, em uma dessas idas. Outra história não oficial chamada Grinch Encontra Seu Max, publicada em 1998, conta como o cachorro se perdeu no Monte Crumpet e Grinch o encontrou lá e o levou para casa. Ambos os desajeitados se encontraram e esse é o mais importante. Em uma de suas viagens, o Papai Noel levou alguns deliciosos biscoitos de nozes. Ele os guardou em um pote, esperando o momento perfeito para comê-los. Mas certa vez, chegou em casa depois de um dia de trabalho e descobriu que seus biscoitos haviam sumido. Então decidiu entrevistar seus elfos para descobrir quem poderia ter comido suas guloseimas. O primeiro disse que estava fazendo redemoinhos de hortelã-pimenta com a Senhora Noel durante toda a manhã. O segundo elfo falou que passou a tarde fazendo manteiga de amendoim caseira para o dia de Natal. E o último respondeu que passou o dia vigiando as renas para que elas não saíssem voando. O Papai Noel soube imediatamente quem havia comido seus biscoitos. Como ele sabia? Dê uma olhada na língua do segundo elfo. Ela está completamente inchada. Os elfos são alérgicos a todos os tipos de amendoim. Esse ficou inchado por ter comido os biscoitos. Além disso, seu álibi é falso. Se tivesse passado o dia fazendo manteiga de amendoim, com certeza teria ido para o Hospital dos Elfos. Na escola local, os professores decidiram pregar uma peça em seus alunos para tornar a temporada de férias mais alegre. O diretor anunciou no Viva Voz que havia um ladrão à solta que estava se fantasiando de Papai Noel e roubando laptops. Os alunos foram orientados a tomar cuidado. No final do dia, 5 estudantes fotografaram diferentes pessoas fantasiadas de Papai Noel na escola. Dê uma olhada nas fotos. Você consegue descobrir quem é o falso ladrão? É o segundo Papai Noel à esquerda. Dê uma olhada nos sapatos dele. São muito maiores que os outros. O cara deve estar escondendo algo dentro deles. Em 3 partes diferentes do mundo, 3 Papais Noéis estão se preparando para sua grande noite.
Eles estão prestes a deixar o conforto de suas casas para distribuir presentes em todo o mundo. Dê uma boa olhada na imagem abaixo. Qual Papai Noel ainda não está pronto para partir? O que está no meio, ele ainda não está com o cinto, então não pode sair. E por falar em identificar o verdadeiro Papai Noel, dê uma olhada nessas duas chaminés. Você consegue dizer quem é o verdadeiro bom velhinho? Observe bem, o cara da esquerda tem pernas enormes e há alguns pelos verdes saindo de suas calças. Deve ser o Grinch. O verdadeiro Papai Noel é o cara da direita, com certeza. A Daniela é uma nova detetive na cidade e há um caso urgente para ela resolver. À noite, alguém assaltou um shopping e roubou todos os presentes preparados para o show de inverno. Pela manhã, foram analisados os vídeos das câmeras de segurança e a polícia encontrou 3 principais suspeitos. Todos foram interrogados. O Bernardo disse: "Não tenho nada a ver com isso. Cheguei do trabalho ontem e fiquei assistindo futebol até cair no sono." O Samuel respondeu: "Hoje à noite eu estava muito cansado, então fui dormir e você me acordou." E o João falou: "Eu fiquei estudando a noite toda para minha prova de hoje." Quem a Daniela deve prender? Tanto o Samuel quanto o João parecem muito cansados, mas apenas o segundo tem um motivo válido para não dormir. Já o Samuel chamou o dia anterior de hoje por engano, o que significa que provavelmente não dormiu à noite e não houve diferença para ele entre os 2 dias. Definitivamente foi o cara. O Papai Noel chegou a Los Angeles para distribuir presentes para as crianças da região. Ele estacionou seu trenó em cima da casa de uma família e desceu pela chaminé. Deixou os presentes embaixo da árvore e decidiu verificar se a família havia deixado alguns biscoitos para ele comer. Então encontrou a mesa de jantar posta com deliciosas refeições: bengalas doces, chocolate quente, pão de gengibre e um peru. Você sabe dizer qual alimento não deve estar em uma mesa de Natal? O peru. Nos Estados Unidos, ele é geralmente consumido no Dia de Ação de Graças, não no Natal. Bem, em alguns lares. No dia 1º de janeiro, o Danilo chamou a polícia para denunciar um crime. Ele disse que foi à festa de Ano Novo do vizinho na noite anterior, e durante esse período alguém deve ter invadido sua casa e roubado seu laptop. Quando a polícia perguntou sobre a festa, o cara falou que foi ótima. Havia boa comida e as luzes da árvore do vizinho brilhavam lindamente. E acrescentou que achava que o cara que poderia ter roubado suas coisas talvez tivesse entrado furtivamente em casa enquanto ele estava fora se divertindo. O policial foi até a porta ao lado para interrogar o vizinho, o Tom. Porém, assim que este abriu a porta, o policial soube que ele não era o culpado do crime e que o Danilo estava mentindo. Como? Veja a árvore de Natal do Tom. Não há luzes, o que significa que ela provavelmente nem estava funcionando na noite anterior. O Danilo estava mentindo, provavelmente só queria receber o dinheiro do seguro. 4 Papais Noéis estavam a bordo de um voo comercial. Porém, pouco antes de a aeronave decolar, a companhia aérea recebeu uma ligação anônima dizendo que alguém estava tentando contrabandear mercadorias ilegais. Então eles tiveram que verificar todas as malas novamente, que precisaram passar pela máquina de raio-x mais uma vez. O primeiro Papai Noel estava carregando um par extra de perucas, sapatos e fantasias. O segundo levava creme de barbear, um livro e várias listas de bom ou mal. O terceiro tinha um estoque de dinheiro, um laptop e outra peruca. E o quarto transportava alguns presentes e pão de gengibre. Você consegue adivinhar qual Papai Noel é um criminoso? É o que carrega creme de barbear. O Papai Noel nunca raspa a barba, então este deve estar escondendo alguma coisa dentro. A Jana encontrou seu amigo comediante na rua durante as férias de fim de ano, e ele estava cheio de graça pedindo que ela respondesse a todos os seus enigmas. A primeira coisa que perguntou foi: por que o Papai Noel é realmente bom em karatê? Porque ele tem uma faixa preta. Muito bem, Jana. Então ele perguntou a ela: se 31 de dezembro é o fim do ano, então o que é o fim do Natal? A letra L. Isso pareceu um pouco óbvio.
O Natal está chegando, mas você recebeu uma carta dizendo que não entrou na lista dos bonzinhos do Papai Noel. Isso porque foi mal criado o ano todo e não vai ganhar nenhum presente, a menos que prove que está cheio de espírito natalino. Agora, qual seria a melhor maneira de fazer isso? Rezando, dançando no meio da rua ou cantando músicas natalinas? É definitivamente a última opção. As canções de Natal são a melhor maneira de espalhar a alegria do Natal. Quando você tinha 10 anos, seus pais finalmente lhe revelaram a dura verdade: Papai Noel não existe. Mas você se recusou a aceitar isso e prometeu a si mesmo que encontraria o Papai Noel e provaria a todos que ele era real quando crescesse. Mas muitos anos se passaram e você se esqueceu da promessa. Certa noite, pouco antes de dormir, você começou a ouvir um som de tilintar. Você abre os olhos e vê uma fada da neve. Ela diz: responda a minha charada e receba sua carta. O que vem com o frio do inverno, enfeitado com luzes que emocionam, tem galhos vestidos com babados e ficam em casa se exibindo da janela. A resposta é uma árvore de Natal. A fada da neve lhe entrega uma carta vermelha e voa o mais rápido que pode sem dizer de quem é. Você abre a carta e lê: caro crente, sei que você está se perguntando quem eu sou. A resposta está neste enigma. Eu viajo quando as estrelas estão brilhantes em um manto noturno sem um som à vista. Trazendo a alegria de terras distantes, em meu trenó eu subo sob a estrela polar. Você consegue descobrir quem escreveu a carta? É o Papai Noel. Nesse momento, você ouve um som de tilintar vindo da sala de estar no andar de baixo. Você corre para lá para ver o que está acontecendo e vê um elfo esperando por você ao lado da árvore com 3 caixas de presente diferentes à sua frente. Ele diz para você escolher uma delas. Qual delas você deve escolher? Dê uma olhada na etiqueta presa à fita do primeiro presente. Ela diz: entregar para Thomas Kirtling, idade 9. Portanto, ela pertence a outra pessoa. E reparou como o embrulho da terceira caixa de presente está danificado nos cantos? Isso só pode significar que ela já foi aberta. Portanto, você deve escolher a segunda. Você abre a caixa de presente e encontra um mapa que mostra onde o Papai Noel mora no Polo Norte. Você pergunta ao elfo: mas como é que eu vou chegar lá? O elfo diz: a resposta para sua pergunta está neste enigma. Liderando o grupo com uma luz tão rara, meu farol brilhante atravessa o ar. Na neblina ou na nevasca, eu sigo meu caminho. Diga meu nome, eu sou o pioneiro brilhante do trenó. Você consegue dizer o que é isso? A resposta é ninguém menos que Rudolph, a rena do nariz vermelho. Rudolph leva você de avião até a casa do Papai Noel no Polo Norte. Mas assim que você aterrissa, percebe que cometeu um grande erro que pode colocar você e toda a missão em perigo. O que houve? Você não tem um casaco, um gorro ou um cachecol para se manter aquecido. Felizmente você vê a casa do Papai Noel bem na sua frente e corre para lá para se aquecer. Mas algo que você vê te deixa desconfiado. O que é? A porta da casa do Papai Noel está aberta, embora haja uma nevasca lá fora. Isso não parece nada normal. Você entra hesitantemente na casa e começa a ouvir gritos vindos do final do corredor. Você corre para lá para verificar o que está acontecendo e descobre que há uma porta. Infelizmente, ela está trancada com um cadeado com senha de 3 dígitos. Atrás da porta está a Senhora Noel pedindo sua ajuda para libertá-la.
Felizmente, há pistas sobre a senha espalhadas pelo local. Você consegue encontrá-las e destrancar a porta? A primeira pista está aqui. Um calendário do advento está pendurado na parede com apenas uma janela aberta, mostrando o número 3. Esse é o primeiro dígito. A segunda pista está bem aqui. Um cordão de sinos está pendurado acima da lareira. Há 6 sinos no total. Esse é o segundo dígito. E a última pista está aqui na prateleira. Dê uma olhada neste globo de neve. Dentro dele há uma pequena estátua do número 4. E esse é o último dígito. Depois de libertar a Senhora Noel, ela te explica que o Papai Noel original está preso há muitos dias na prisão do Polo Norte, enquanto o malvado Krampus fingia ser ele. Ela te entrega uma chave mágica e pede sua ajuda para salvá-lo e salvar as festas. Então você parte para essa prisão, desta vez com as roupas certas. Você avista o prédio assustador à frente e há 3 caminhos diferentes que levam até lá. Qual deles você deve escolher? A, o túnel gelado, B, a floresta congelada ou C, a ponte nevada? O túnel está cheio de pingentes de gelo afiados que podem cair a qualquer momento. Isso é perigoso. Quanto à floresta, você está ouvindo o rosnado distante de animais selvagens vindo de lá. É melhor não correr o risco de cruzar por eles. Você deve escolher a ponte, pois notou as pegadas na neve ao atravessá-la. Isso indica que alguém a usou recentemente, o que sugere que ela pode ser usada. Há 3 celas de prisão dentro do prédio, e em cada uma delas há uma pessoa parecida com o Papai Noel. 2 dessas pessoas são impostoras, e uma delas é o Papai Noel original. No entanto, você tem apenas uma chance, pois a chave mágica que a Senhora Noel te deu antes quebrará após um único uso. Você deve libertar o verdadeiro Papai Noel e salvar as festas de uma vez por todas. Que porta você vai abrir? O Papai Noel atrás da segunda porta usa um par de óculos redondos. Embora ele se encaixe na imagem do Papai Noel, seus óculos não têm lentes, o que sugere que eles são mais para disfarce do que para uso. Quanto ao Papai Noel atrás da terceira porta, você notou como a barba dele muda ligeiramente quando ele se move? Portanto, é apenas uma farsa bem feita. Então, você deve libertar o Papai Noel que está atrás da primeira porta. Parabéns! Você acabou de salvar o Natal! E ei, o Papai Noel é realmente real. Johnny e sua família organizaram uma sessão de fotos para preparar o cartão de boas-festas deste ano. O fotógrafo tirou 3 fotos deles, mas quando eles as viram, notaram algo estranho em todas as fotos. Dê uma olhada na primeira foto que eles tiraram na sala de estar. Você sabe dizer o que há de estranho aqui? Dá para ver pela janela que não está nevando lá fora, mas veja o espelho na parede aqui. Tem neve no reflexo da janela. Agora, veja a foto que eles tiraram no quintal. O que há de estranho aqui? Dê uma olhada na chaminé no telhado. Tem alguma coisa presa lá. É o saco de presentes do Papai Noel. Aqui está a foto final que eles tiraram na sala de jantar. O que há de estranho aqui? Dê uma olhada nas longas cortinas de veludo aqui. Alguém está se escondendo atrás delas, mas não conseguiu se esconder muito bem. Dá para ver os pés de alguém saindo para fora. Vamos torcer para que seja o Papai Noel. A chefe de Janine estava deixando a cidade para as férias de inverno e queria que a Janine cuidasse da sua mansão enquanto ela estivesse fora. Antes de sair, ela mencionou um código de segurança que, uma vez inserido no sistema, ativaria um portão elétrico para impedir a entrada de intrusos. Durante uma tempestade de neve, a Janine notou ladrões se aproximando da mansão, mas percebeu que havia esquecido o código. Por sorte, seu chefe também lhe deixou uma pista que dizia:
Quando as árvores estão nuas e o céu está cinzento, as noites se alongam para durar mais do que o dia. Nessa época, os ventos frios sussurram, o que traz essa imagem gelada e arrepiante. A resposta é a estação do inverno, então Janine precisa digitar a palavra inverno no painel de controle digital. Nélida, Pedro e Olga alugaram uma casa de campo para comemorar as festas de fim de ano juntos. Infelizmente, o proprietário da casa esqueceu os presentes que comprou para sua família lá dentro. Mas quando voltou para buscá-los, não havia nenhum presente. Presumindo que tivessem sido roubados, ele chamou a polícia. Quando o policial chegou, perguntou aos 3 amigos o que estavam fazendo quando o roubo aconteceu. A Nélida disse que estava assistindo a TV no quarto. O som estava tão alto que ela não ouviu nada. A Olga, com uma bola de Natal na mão, disse que estava decorando a árvore de Natal com essas bolas. E o Pedro disse que estava construindo um boneco de neve do lado de fora e não sabia o que estava acontecendo na casa. Você consegue dizer quem está mentindo? A Olga está mentindo. Não há bolas na árvore.